101.5 Frei Caneca FM, olá, muito boa tarde para você, ouvinte, internauta que nos acompanha aqui nos 101.5 da Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima, sou produtora e apresentadora do Salada Pop, e a gente se encontra sempre de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Terças e quintas tem nossa faixa de entrevista aqui na Frei Caneca FM, no Salada Pop, e você pode interagir, pode acompanhar também pelas redes sociais da rádio, no Facebook e no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, aproveita, se inscreve para você ficar sempre por dentro dos conteúdos novos que a gente vai colocar no YouTube. Junho é conhecido em todo o mundo como o mês do orgulho LGBTQIA+, e nesse período, diversos eventos de ações em prol da comunidade são realizados. Muitas pessoas não sabem a razão de junho ser o mês de celebração para a comunidade, e o motivo se deve às manifestações que se iniciaram em 8 de junho de 1969 nos Estados Unidos. A partir de então, uma série de movimentos foi iniciada por parte de pessoas do grupo, a fim de reivindicar seus direitos na sociedade. E para falar sobre as ações deste mês de junho aqui em Pernambuco, é que eu recebo nesta tarde a Rivânia Rodrigues, que é mulher lésbica, negra, feminista e formada em gestão pública. Ela integra a Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas Autônomas, que é a Candaces, e coordenou o Seminário Nacional de Lésbicas e a construção do primeiro Seminário de Lésbicas Negras. Foi também, gente, a primeira mulher aqui no estado a assumir a GLOS, né, um organismo de política LGBT, em 2009, que foi a Gerência de Livre Orientação Sexual. E esteve à frente também como gestora da realização da primeira e da segunda Conferência LGBT do Recife. E integra a coordenação do Fórum LGBT de Pernambuco, também é conselheira estadual de saúde, a quem a gente já vai agradecendo a presença aqui no Salada Pop e na Frei Caneca FM. Rivânia, a gente sabe que para o Fórum LGBT, e para a comunidade LGBTQIA+, do Estado também, tem um evento que é muito conhecido, que é a Parada da Diversidade. O ano passado, em 2020, vocês realizaram esse grande evento de maneira virtual por conta da pandemia, só que o Fórum LGBT de Pernambuco tem ações que não são somente, né, a Parada da Diversidade, mas toda uma série de ações durante todo o ano. E eu queria que você, então, para começar a nossa faixa de entrevista, fizesse esses destaques da atuação do Fórum LGBT de Pernambuco. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Nice. Boa tarde a todos que estão me ouvindo, a todos os internautas. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse debate. Sou Rivânia, como a companheira já falou, integro o Fórum. Queria destacar que esse ano é um ano de muita dificuldade, né? Nós estamos vivendo um outro ano, né, em relação à pandemia. Nós, o ano passado, nós fizemos a nossa parada virtual, e este ano, com certeza, né, nós estamos já nos preparando para essa segunda edição de parada virtual, né? Porque nós acreditamos no Fórum LGBT de Pernambuco que esse posicionamento e essa luta ela não pode parar acerca da pauta LGBT. O Fórum LGBT de Pernambuco hoje também está no Conselho Estadual LGBT do Estado, onde também nós estamos reivindicando as políticas públicas acerca da nossa população. A exemplo, nesse momento, por exemplo, nós queremos e nós precisamos saber quem são a população LGBT hoje vítima do Covid, né? Que esteve com Covid, que está com Covid, ou que perdeu suas vidas por conta do Covid. E como é que estão essas famílias hoje do ponto de vista acerca da empregabilidade? Então, esse é um dos debates mais que nós se debruçamos. Dentro do Conselho, nós aproveitamos o espaço, né, para dizer que nós, no Conselho, estamos pedindo ao governo do Estado, há um certo tempo, uma audiência com o governador do Estado de Pernambuco, ou com o nosso secretário que cuida da política, onde está a política LGBT, o senhor Sileno Guedes. Então, nós precisamos ter uma audiência com tanto o governador quanto o secretário, para nós vermos a que ponto, a que caminho a política LGBT está dentro do governo. Porque
As políticas LGBT e a política LGBT, hoje coordenada pela Coordenação LGBT do Estado, tem excelentes quadros lá à frente da pauta, mas precisamos ter infraestrutura para atender a nossa população. E, neste momento, a população LGBT acometida pelo Covid precisa ser mais assistida, então precisa de estrutura. Estrutura para que possa sair daqui de Recife e ir até Petrolina, e não vamos até o Sertão, até a Mata, o Agreste, e aí a gente precisa estar mais perto dessa população. A população LGBT hoje, do ponto de vista de empregabilidade, a gente está sofrendo alvos grandes, né? Muitas pessoas desempregadas, principalmente a população T, as mulheres trans que vivem hoje como profissionais do sexo, por exemplo, estão com muitas dificuldades. Além de saber que essa mesma população LGBT que vivendo nesse momento difícil de pandemia, volta para a casa dos seus familiares, e é nessas famílias que se tem um grande índice de violências contra a população LGBT. Estupros com mais velocidade para a população LB, né? A população T é uma população que muito é vista como marginalizada, nesse momento não está em família, né? Já não queriam antes, agora que não querem mesmo. Então, essa população ela está, de certa forma, desassistida. Por quê? Porque o estado de Pernambuco, a gente ainda não tem um mapeamento dessa população no estado, né? Quando a gente tem dados, a gente pode pensar políticas melhores para o segmento. Então, eu acredito que esse é um dos grandes desdobramentos que o Fórum vem fazendo através das suas mais de 23 instituições que nós temos, né? Nós temos instituições lésbicas, trans, gays, instituições que também trabalham a população LGBT, como a instituição Transviver, que trabalha as mães, as famílias LGBTs, e que, nesse sentido, a gente vem cobrando do governo e dos órgãos públicos, a exemplo das assembleias, da Assembleia Legislativa ou das câmaras de vereadores. Ontem, por exemplo, aqui em Recife, a vereadora Michele Colli, ela barrou 3 emendas, né? Dentro de um projeto que estava sendo pensado na Câmara de Vereadores acerca de colocar que mulheres TEIs não são mulheres, né? Então, isso é muito preocupante quando a gente tem nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas de país afora, assim como a gente tem aqui em Pernambuco, vereadores, assim, parlamentares, seja no nível municipal, ou estadual, ou nacional, que pense que a população LGBT não tem que estar lá dentro das pautas, né? São populações que não existem. Então, o fundamentalismo e o fascismo, a cada dia, se instala mais dentro de nosso convívio. Então, a nossa luta, todos os dias, é para que a gente consiga ter uma visibilidade, mas não só uma visibilidade, uma garantia de direitos para a população LGBTQIA+. Então, nesse sentido, no mês do orgulho LGBT, nós, além de uma live, nós vamos fazer nós vamos fazer esse mês, na semana do 28, nós vamos estar postando nas nossas redes sociais acerca do fortalecimento dessa política. Dizer que nós, do Fórum LGBT de Pernambuco, através de nossas instituições, vamos estar nas ruas de maneira, obviamente, com todos os milímetros de respeito, com todos os cuidados, mas vamos estar nas ruas dizendo aos governos
que nós existimos e nós não vamos parar de militar, seja dessa forma nas ruas com todos os cuidados, seja virtualmente, nós vamos estar fazendo esses embates políticos para assegurar que nossas sujeitas e sujeitos políticos possa, de fato, ter a garantia de direito numa sociedade plena e com esperança, novamente, de ter um país de volta ao convívio normal, sem esse vírus, né? E para que isso aconteça, a gente precisa garantir que nós tenhamos, através dos executivos municipais do Estado, das prefeituras, e do próprio governo do Estado e dos nossos parlamentares, através deles, assegurar que a nossa pauta seja garantida. Então, enquanto... Rivânia. Pois não. É isso. A gente está conversando, gente, nessa tarde com Rivânia Rodrigues, ela que é mulher lésbica e representa o Fórum LGBT de Pernambuco, falando aqui das políticas públicas e dos direitos da população LGBTQIA+. Você acompanha a nossa conversa, pode deixar seu comentário, deixar seu like e compartilhar, para outras pessoas terem acesso à nossa faixa de entrevista também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita, se inscreve, porque logo, logo a gente vai estar com muito mais conteúdo aqui no nosso canal do YouTube e você pode compartilhar com mais pessoas. A Rivânia Rodrigues, ela trouxe aí uma questão que continua, né, merecendo um destaque, uma atenção especial, que são os quadros de violência contra a população LGBTQIA+, né? Então, a gente traz aqui alguns números, Rivânia. Ao todo, em 2020, foram 1.854 vítimas de crimes como ameaça, agressão, estupro e homicídio, 860 a mais do que em 2019. Isso a gente está trazendo porque, como a Rivânia colocou, muitas pessoas LGBTQIA+, acabam, por conta desse momento de pandemia, ficando mais em casa, né? Esse espaço da rua também é um espaço de muita expressão desses corpos, mas que essas pessoas acabam ficando nesse momento de pandemia mais reclusas, mais em casa, e muitas vezes com muito mais contato com seus agressores, sofrendo muito mais discriminação, muito mais preconceito. Pelo menos 46% das vítimas LGBTQIA+, aqui no estado, ou seja, 869 pessoas, foram violadas dentro de casa por parentes ou pessoas muito próximas. Em 2019, foram 333 cidadãos e cidadãs que passaram por isso. Então, a gente vê que esses números estão numa crescente, né, Rivânia? E a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, isso são dados da SDS e também da Marco Zero Conteúdo, e que apresentam também essas ocorrências de estupro do ano passado em relação ao ano anterior. Então, em 2019 foram 23 casos, e o ano passado, em 2020, foram 48 registros. Enfim, a gente vai tendo acesso a esses números e vai constatando que junho continua sendo esse mês para marcar a defesa dos direitos muito mais do que celebrar, né, Rivânia? Pois é, isso quando você traz esses dados é de suma importância. É importante quem hoje está nos escutando, né, quem está interagindo aí na nossa rede, porque nós, LGBT, precisamos fazer denúncia. A Secretaria de Defesa Social, ela precisa desses dados. É preciso a gente ter dados, porque não adianta a gente dizer, olha, estuprou mulheres lésbicas, mataram homens gays, violentaram mulheres trans e mataram de formas ardulosas, mas a gente precisa ter dados, porque a gente precisa dizer à sociedade, né, aos órgãos públicos, que nós realmente vivemos essas violações de direitos e essa violência constante. Né? Então, por não termos muitos dados, é que muitas vezes a nossa população não é credibilizada, né? E, na verdade, costumam dizer, vocês têm muito mimimi, né? Muita gente diz assim, olha, esse povo do LGBT é tudo mimimi. Agora, a cada dia mais, coloca-se mais uma letra. É assim que é visto a gente. E, na verdade, a gente é assim, a gente continua assim, com esse mimimi, vai continuar, porque a violência contra a população LGBT, ela é muito, mas muito grande, principalmente nesse momento de pandemia.
A gente está gravando, gente, essa entrevista por meio de uma plataforma digital na internet, então, só para justificar algumas questões de delay, né, como a gente chama, é um termo técnico, para os atrasos de áudio. Então, tem uns momentos que eu vou, né, pontuando algumas coisas, inclusive, Rivânia, isso que você traz é bem interessante, porque com a atualização desses registros nos boletins de ocorrência, a gente sabe que, por exemplo, campos como nome social, orientação sexual, identidade de gênero, nessas delegacias do Estado, a gente consegue ter esses registros de maneira mais fiel, não é? Então, para poder também ter essas noções do que fazer com esses dados, de como pensar políticas públicas. A gente está se aproximando do fim da nossa entrevista, infelizmente, Rivânia, porque o tempo é curto, né? O tema é muito importante, mas é interessante que você reforce, então, as ações desse mês de junho, como é que vai ser essa live, como é que as pessoas podem acompanhar e saber mais também acessando os canais também do Fórum LGBT aqui em Pernambuco. Isso mesmo, Nice. Nós vamos, esse mês de 28, nós vamos ter muitas ações, né? O Fórum LGBT de Pernambuco, como eu disse, ele tem mais de 23 instituições, e dentre as instituições vão ter várias atividades das instituições, mas quero dizer que, excepcionalmente o Fórum, nós vamos ter, vocês acompanham o Fórum pelas nossas redes sociais, né? A rede social do Instagram, Fórum LGBT PE, né? Que é do nosso Instagram, assim também o Fórum LGBT de Pernambuco, no nosso Facebook, não é? Dizer que nós vamos estar fazendo vários cards, né, colocando da importância da luta, e na semana do 28 nós vamos ter uma live, né, para nós fazermos alusão ao 28, mas também demarcar que nós vamos continuar nessa luta árdua, né? E também dizer que nós estamos, nesse mês de 28, nos preparando, né, para a nossa parada da diversidade em setembro, né? Isso é uma realização de todas as instituições, nós somos organizações não governamentais, então nós estamos procurando ver como é que nós vamos fazer, parceiros, etc. Mas contem com a nossa luta, porque nós iremos fazer esta parada da diversidade virtual. Dizer também que, como Nice colocou, é importante, minha gente, quando vocês fizerem uma denúncia, for na delegacia, se atente ao boletim de ocorrência, não é? É obrigação de quem recebe vocês na delegacia de perguntar no boletim de ocorrência se é lésbica, se é gay, se é bi, se é heterossexual, não é heterossexual, porque isso é que vai começar a medir a nossa sociedade e a gente ter números exatos para dizer a estes fundamentalistas, a estes fascistas que se escondem aí em várias carapuças, que nós existimos. Nós não vamos sair dessa luta. Então, não somos nós só. Precisa todos vocês entrar nessa luta. Inclusive a população heterossexual, né? Vista a nossa pele para conhecer um pouco de nossa dor. Maravilha, Rivânia. Agradeço demais a sua participação aqui. Essa mensagem, agora no final da faixa de entrevista, é fundamental para todos nós, né? Porque é uma luta não somente da comunidade LGBTQIA+, mas de todos nós, né? A gente precisa estar juntos e juntas nessa luta tão importante. A gente ressalta aqui na parte de comentários, no Facebook, no YouTube da Freicaneca FM. Vamos deixar, então, os links para as redes sociais do Fórum LGBT, porque aí as pessoas vão tendo acesso às redes e acompanhando as ações de vocês. Gente, nessa tarde eu conversei com Rivânia Rodrigues, ela que é mulher lésbica, negra, feminista e representa a coordenação do Fórum LGBT de Pernambuco. A gente lembra que a entrevista fica salva no Facebook, na parte de vídeos, e também no YouTube da Freicaneca FM. Aproveita para se inscrever. E é isso, obrigada pela sua audiência, eu sou Nice Lima e a gente segue aqui com a programação do Sala da Pop na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.